boa tarde a todos. Tendo como foco a data comemorativa do Bicentenário no ano de 2022, o Instituto da Brasilidade tem organizado uma série de seminários com o fim de rediscutir o Brasil. Esse seminário ele consta com o apoio da Associação de Ex-Funcionários do BNDES e da Associação de Funcionários do Banco do Brasil. O seminário de hoje é sobre agricultura e o seguinte vai ser sobre o meio ambiente. Para a agricultura, hoje nós tivemos um contratempo com César Benjamin, que não pôde comparecer devido a problemas de natureza médica. E eu chamo à mesa os palestrantes do dia, o senhor Fernando Geiger, por gentileza, comparecer à mesa, e Lourenço Carrasco, por favor. Primeiro, é um prazer estar aqui. Eu sou pesquisador do IPEA, também professor colaborador na UF, também sou professor na União no DF. Nos últimos tempos eu tenho trabalhado muito com agricultura, mas sou engenheiro agrônomo, né? Então eu nunca larguei a agricultura, né? Comecei minha vida profissional como agrônomo. E eu vou fazer mais uma apresentação em cima do que eu acho que é as novidades, o que as pessoas pouco percebem que está mudando na agricultura. Tá? Tem uma coisa interessante que eu queria começar. Se você for em qualquer livraria ou em qualquer instituição de pesquisa que tem trabalhos na área de economia agrícola, sociologia rural, sociologia agrícola, vai ser muito interessante ver o título. Se generalizam títulos em que sempre se divulga uma nova agricultura. E se você pegar toda a produção dos principais economistas agrícolas do Brasil, eles sempre escreveram um livro sobre o novo que está para chegar. Então isso é uma coisa que me chama a atenção. Zé Roberto, e não importa o perfil, tá? O Mendonça de Barros também usa novo, o Pronovar usa novo, o Brasiliano usa novo. Todo mundo sempre está anunciando uma nova agricultura. Isso acho que a gente tem que parar para pensar um pouco, né? É uma marca. Eu trabalho muito na questão fiscal. Na questão fiscal tem outra coisa. Eles gostam de botar esquizofrenia, maluquice, sanatório. Então, de vez em quando, os nomes dizem muito. A gente ainda está numa análise em que a agricultura ainda para ficar a nova, né? Isso é uma coisa que existe há muito tempo. A agricultura como marca do arcaico, a agricultura como marca do atrasado. Inclusive, a literatura nasceu também. Muito tem um texto do Robert Williams, que é um grande sociólogo, que é o campo da cidade, que é justamente essa notícia sempre. A agricultura é o atraso, e isso em grande medida, porque a natureza também é considerada como uma coisa a ser vencida, né? E a nossa cabeça ainda não mudou muito. Próxima palestra de meio ambiente, eu acho interessante a gente pensar isso. A gente ainda não passou deste período de considerar como a agricultura o lugar das coisas atrasadas. E o último livro que saiu, com vários analistas, tem uns 4 anos, chama O Novo Rural. Foi a Embrapa que organizou, com pesquisadores ligados a ela, mas pesquisadores ligados a Campinas também. Tem pesquisadores do Rio Grande do Sul que chamam O Novo Mundo Rural. E então, de novo, mais uma vez, anunciando o novo. O que normalmente se anuncia como novo e aí de vez em quando obscurece as coisas que não são novas, tá? Uma das coisas que é muito em voga, de novo, é que você já tem um padrão técnico moderno na agricultura, que parte da agricultura desenvolve, e que neste universo da agricultura moderna, da agricultura com densidade tecnológica, sejam pequenos, sejam grandes, sejam médios, sejam no sul, no sudeste, eles já atendem à demanda, vamos dizer, de produtos e commodities e bens que a agricultura pode gerar. Então existe essa ideia de que 10% dos estabelecimentos agrícolas, 15%, que os números comprovam, respondem por 80%, 85% do BDP agrícola. Então, corolário disso, normalmente as pessoas vão aportar que a pequena agricultura, ou a agricultura de pouca densidade tecnológica, a agricultura não ligada aos mercados, é em alguma medida prescindível em termos produtivos, né? A gente pode discutir um pouco isso. Sempre está se anunciando esse grau de concentração. O livro Novo Rural anuncia
essa concentração. Diz que essa concentração está em grande parte decorrente da densidade tecnológica de capital que esses 15% têm, ou seja, o restante da agricultura não é importante em termos produtivos e a gente não precisa, então, algumas políticas de reordenamento agrário, reforma agrária, sustentabilidade de pequenos produtores, que o caminho seria as cidades a essas pessoas ou políticas de corte social. Então, usualmente se pensa que tem um público na agricultura que é suficiente para a produção dela e que o restante, o futuro, ou é políticas sociais, de corte social, ou seriam o caminho da migração. Aí chega à conclusão que nós estamos no desenvolvimento bifronte e que o bifronte tem uma parte moderna e uma parte atrasada, continua esses três lofts do atrasado e do moderno. Isso não é de hoje, todo mundo já fez vários anúncios do que aconteceu. Quando comecei a estudar em 1982 agronomia, a novidade era o proletariado rural de São Paulo, que se avolumava muito por causa da cana e de outras produções, algodão, por exemplo. Então, teve uma produção vastíssima sobre boia fria e uma certa expectativa de que a gente tivesse a constituição de um proletariado rural, né? O Graziano mesmo escreveu um livro muito bom na época, Progresso Técnico em Relações à Agricultura, mas é um livro de perfil bem leninista, né? Desenvolvimento do capitalismo na Rússia, vamos todos virar proletários. O Caio Prado já tinha dito antes, ou seja, os anúncios só se repetem. Aí o que aconteceu, que eu acho interessante também a gente verificar, é que isso foi se diluindo, na redemocratização a questão agrária voltou à tona e a pequena produção, como se chamava à época, né, começou a buscar espaços tanto no campo do crédito quanto no campo da reforma agrária, vamos dizer assim, mas o campo da presença nas políticas de financiamento e nas políticas de assistência tecnológica foram maiores. E aí a gente vê outra mudança em termos do pensamento na agricultura, no meu modo de ver, que é você consolidar um termo em substituição à pequena agricultura de agricultura familiar. E aí a agricultura familiar virou um grande conceito e, se a gente for ver, desvinculou ela da questão fundiária, ficando muito mais relacionada a um certo cálculo distinto de uma economia, de uma agricultura comercial, um cálculo meio ligado ao que a gente tinha no camponês, da junção casa-trabalho, do cálculo voltado só à subsistência, ou à subsistência, não um cálculo de lucro econômico, ou de venda nos mercados. Isso foi importante em termos da dimensão do que aconteceu em termos de gestação de políticas públicas, mas eu acho que a gente perdeu uma antinomia muito importante que a gente tinha entre o grande e o pequeno. Ainda que a antinomia entre o grande e o pequeno, em termos fundiários, seja uma coisa que, pela menor importância que a terra foi tendo, vai tendo cada vez mais no campo da agricultura, evidentemente você vai pensar pequenos e grandes em termos fundiários, mas a gente podia trabalhar pequenos e grandes em termos de capital, de densidade tecnológica, mas a gente substituiu pela agricultura familiar e, na verdade, quem teve os agricultores familiares, os pequenos agricultores que tiveram destaque, ganharam espaço de fato, são agricultores que não são daquele passado da nossa pequena agricultura. É o sítio modernizado do sul, do noroeste do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, foi que teve um grande destaque, e a gente vê isso pelos números do Pronaf. O Pronaf concentra 60% do crédito nessa agricultura. O Pronaf Investimento também concentra mais, até às vezes, é mais cíclico, mais errático o número, mas é assim, a agricultura sulina, que é a agricultura de pequeno tamanho, que é responsável por um número da ordem de 25% a 30% da agricultura brasileira pequena, responde por 65%, 2/3 do Pronaf, né? E isso esvaziou também, em alguma medida, o que eu considero importante, que é a questão fundiária, porque eu acho que ela continua tendo alguma importância, e a questão dos que sempre estiveram marginalizados dos processos de modernização no campo. De outra parte, e aí eu brinco, né, na verdade a gente ficou com uma antinomia, se é que existe, entre agronegócio e agricultura familiar, mas é entre o agronegócio e o agronegocinho, né? Todo o resto,
da agricultura de pequeno porte, principalmente a de pequena agricultura nordestina, ligada ao semiárido ou ao cerrado mineiro. Mesmo o cerrado foi esquecida, ou não esquecida, mas na discussão dos anos 60 e 70 esse tipo de agricultura tinha muito importância. Foi importante, mas em alguma medida a gente trocou uma análise que a gente tinha sobre o desenvolvimento da agricultura brasileira baseada no que se chama via prussiana, né, grandes proprietários, com a agricultura de pequeno porte circulando em volta, e essa relação entre grande e pequeno sempre foi muito íntima, seja no fornecimento de trabalho, seja no fornecimento de mão de obra, e aí do grande agricultor fornecimento também de alguns meios de produção, e assim por diante. Isso daí foi se retirando do debate, e a gente ficou com uma centralidade que eu acredito que enfraqueceu muito. Começamos a nos considerar meio franceses ou norte-americanos no nosso desenvolvimento no campo. Isso foi muito ruim, porque também, em alguma medida, tirou do debate essa agricultura que não é relacionada aos mercados, a pequena agricultura que tem dificuldades de ter produção. Em alguma medida, nós, mais progressistas, ou mesmo a esquerda, tem um pouco de responsabilidade no debate hoje e não tentar trocar os termos do debate, porque existe uma busca desesperada por dizer que a pequena agricultura é muito importante em termos produtivos. E ao mesmo tempo dizendo que ela é muito pobre. É uma contradição em termos. Ou ela é pobre ou ela é importante produtivamente. As duas coisas, infelizmente, não dá para rolar. E aí tem esses números malucos de 70%, 80% dos alimentos são produzidos na agricultura familiar, o que é muito duvidoso esse número, porque a agricultura comercial teve uma grande importância. De outra parte, então, eu estou jogando algumas ideias no ar, depois vou alguns resultados que eu tive. De outra parte, hoje na agricultura, e isso tanto os analistas conservadores, vamos dizer assim, os analistas mais progressistas, incorrem num grave erro de dar muita centralidade à produção intraporteira. O negócio da agricultura é pop, não estou falando agora da televisão. Se você for ver, 90% do que é pop ali é serviços e indústria. Dentro da porteira tem pouca cena. Quando tem um tratorzão. Quando tem um burro de um pivô irrigado. E essa ideia de que o PIB do agronegócio, foi outra coisa que surgiu muito, 35% do PIB, é falacioso em relação à importância que a agricultura tem na determinação do que ela vai produzir ou dos caminhos que ela vai tomar. Hoje em dia a agricultura produz o que a indústria de insumos, a indústria de máquinas e equipamentos e o que as grandes indústrias processadoras pedem, produz do jeito que elas desejam, um pacote delas, e produzem aquilo que a grande indústria alimentar deseja. E se vocês forem ver, se a gente tem um refluxo em termos de ensaios, estudos, pesquisas sobre agricultura nos campos das ciências sociais, ou seja, quando eu me formei, tinha Campina Grande, Campinas tinha um núcleo de economia agrícola, Rio Grande do Sul tinha 2, tinha sociologia rural e administração rural, tinha vários departamentos, mesmo Piracicaba, Viçosa, continuam tendo, mas a visibilidade que existe esse campo é muito pequena. A SOBER, que é muito importante em termos de um encontro geral, ela saiu de um perfil altamente econômico, vamos dizer assim, com sociólogos transitando, e por necessidade ela está muito mais abrangente, heterogênea e com uma participação maior de cientistas sociais que não são economistas. O que é um ganho, mas mostra uma fraqueza, um pouco de interesse na análise disso. O que é preocupante, porque se você for ver, os produtos agrícolas, transformados ou não, tem grande importância na pauta de exportações, não só os in natura. E os nossos milionários são todos vendedores de comida. O principal milionário nosso é vendedor de comida, né? Que é o lema. Vende cerveja, soja, e não se estuda isso, né? Ou seja, não existe uma preocupação em analisar o segmento alimentar, o agroalimentar, que é uma das indústrias que mais cresceu, uma das indústrias mais importantes e uma das que se internalizou. Então isso é uma coisa a se chamar a atenção também. E a agricultura, na verdade, não é o que eu busco que as pessoas façam hoje, eu tento incentivar, quem vai estudar a indústria alimentar. Tem pouquíssimos estudos sobre indústria alimentar e sobre varejo e atacado alimentar, que é onde está a decisão do que a agricultura vai produzir e empurram para a gente o que a gente deve comer. Então, eu acho que isso mostra que
nós temos poucas coisas a falar em alguma medida, porque a gente tem poucos estudos feitos. O que eu fiz nos últimos tempos, pouco que tenho feito na área de agricultura, uma das coisas é sair do cross-section, vamos dizer, da análise no tempo cortado. Todo mundo que anuncia o novo, as novas transformações, pega um censo agropecuário e fala, olha como está concentrada. Aí ficam contando histórias, fazendo ensaios, pegando textos, notícias, mas ninguém tem uma análise longitudinal do que aconteceu em termos das mudanças da dinâmica da agricultura. Ninguém pega um censo, vai lá no IBGE, trabalhar os microdados do censo, ter uma abordagem longitudinal para ver para onde foram as produções. São sempre muito estilizados, de um nível agregado muito grande, esse tipo de coisa. Eu, infelizmente, não tive a sorte de conseguir um pós-doutorado no ano passado na Federal Fluminense, mas foi sobre equidade fiscal, que é a área que eu trabalho, sobre justiça fiscal, impactos distributivos da questão fiscal, e eu tinha feito um para ENSE, mas a ENSE não me deu bolsa, eu fui para a Federal Fluminense, que é sobre concentração produtiva. Espero uma hora botar o projeto de pé, que a ideia é justamente ver onde houve esse processo de concentração da produção agrícola. Porque é falacioso dizer que é recente o perfil produtivo da agricultura. Se a nossa agricultura teve um grande boom produtivo durante esses últimos 15 anos, foi incorporação de áreas. Tá? A área cultivada cresceu de uma forma expressiva. Evidentemente o rendimento também cresceu, o rendimento físico das culturas, mas o crescimento da área foi muito expressivo. É verdade, então a gente demandou novas áreas, foi também o Maputi, o Cerrado setentrional, e também muita incorporação de fronteiras internas, como a gente chama, né? Ou seja, mas esse crescimento produtivo recente não foi sobre um pacote tecnológico novo, totalmente novo. Onde é que os transgênicos tenham se disseminado durante esse período? A pesquisa de sementes, a pesquisa de tecnologias mecânicas, a pesquisa de irrigação, a pesquisa já existia há muito tempo. Eu acredito que se a gente for... E se você for ver o texto do Novo Rural, das 7 teses dele, os textos que apontam essa concentração produtiva, que eles dizem houve uma concentração produtiva, e aí tem alguns usos meio estranhos de usar a produtividade total dos fatores, que é uma coisa que não tem nem muita aceitação no âmbito da economia. Produtividade total dos fatores é uma coisa que o resto explica as coisas. Quando o resto explica o resto, quando o resto é o explicador, eu fico achando meio estranho, né? Então, enfim, eles fazem uso disso, mas é um cross-section. E se você for ver, os dados que eles apresentam são os mesmos que o Sérgio Silva apresentou num livro que Beluso e outra pesquisadora, Eliana, eu acho, não vou esquecer o nome, Eliana Cardoso, escreveram em 1982 e 83 um conjunto de livros chamado Desenvolvimento e Capitalismo no Brasil. Desenvolvimento capitalista no Brasil. E um dos artigos era do Sérgio Silva sobre a estrutura de produção do campo, com dados de 1975. Ele não mostrava esse número de 15%, com 80% do VPP, mas ele falava de 22%, 75% do VPP. Nos anos 80, o Geraldo Miller fez várias produções, e aí sim apontando algum processo de centralização e concentração, não só na agricultura, mas na agroindústria, e também mostrava a mesma coisa, 20% dos estabelecimentos respondiam por 80% do BVP. Ele até fez um exercício diferente de entrar no censo e tentar buscar alguma variável de resultado econômico. Então fazia saldo operacional, como se chamava, receitas menos despesas. Esse é problema fazendo o censo, porque de vez em quando pega o censo em um período bom da agricultura, o pessoal está investindo, vai dar tudo saldo operacional negativo. Então fica complicado você fazer esse tipo de estratificação, mas alguma estratificação no censo, que é o que eu penso, seria importante fazer em termos de capital, de renda, de rendimentos. E aí você vê que essa coisa, esse dado de concentração está presente em analistas dos anos 70 e 80, quando de fato a agricultura passou por um processo de concentração econômica bem grande, né? E em alguma medida nos anos 90 também. Só que o cenário era bem diferente. Nos anos 90 eu estava no Rio Grande do Sul, na saudosa Fundação de Economia e Estatística. Aí eu falo palavrão, já ia sair. Tinha um governador que não tem nada na cabeça, acabou, chamado
até esqueço o nome dele, ainda bem, e que o atual também não reformou, foi lá que eu aprendi a fazer muita coisa. Mas na Fundação de Economia e Estatística tinha uma economista muito importante, que estudou muito a agricultura sulina, chamada Maria Benetti. A Maria Benetti, nos anos 90, quando eu estava lá, fez vários estudos sobre os processos de centralização da agroindústria alimentar e de concentração do setor até de insumos, não da produção, porque nós importamos muito, mas do atacado de fertilizantes, mostrando processos de centralização. Foi quando a Parmalat comprou vários, depois quebrou, mas também o setor de carnes também se concentrou. E a visão dela é que, além desse processo de concentração da agroindústria, você tinha um processo de concentração da agricultura e que a agricultura sulina ia perder muito, em função de que as novas fronteiras do Cerrado eram mais adequadas ao pacote tecnológico. De fato, o Cerrado é uma maravilha, o Cerrado é o tipo ideal para produção industrializada na agricultura, porque o solo é pobre, você precisa botar fertilizante, o solo é ácido, você precisa colocar calcário, as chuvas no período do inverno não existem, então você tem que irrigar, se vai fazer alguma cultura que vai se estender um pouco mais, então é platô, né? Dá para botar um monte de máquinas, dá para botar pivô central, é o tipo ideal, né? O pacote é ali. A única coisa que nós não tínhamos possibilidade era produzir acima da latitude 60, né? Perto do Equador, produzir soja, produzir outras culturas, mas isso se resolveu também com o melhoramento genético. Então essa era a preocupação dela. Como não existia um mercado mundial de produtos agrícolas aquecido, inclusive estava se esfriando nos anos 90, os preços das commodities baixavam, a demanda internacional era fria, vamos dizer assim, a preocupação dela é que haveria uma migração da produção cerealista, principalmente, do sul para o Mapotiba, para o Cerrado Meridional, para o Cerrado Setentrional. Inclusive houve mudança de plantas, de aves, algumas alterações começaram a se ver ali. E a nossa preocupação, porque eu também estava lá, era o que ia acontecer com essa pequena agricultura de alta densidade tecnológica, em alguma medida. Os agricultores sulinos sempre tiveram essa integração dos mercados, produtores do binômio cereais, proteína animal. Então a preocupação é que, de fato, a gente teria condições de uma reconversão produtiva daqueles produtores, mas para onde? Então eram as dúvidas que ela levantava nos anos 90. Evidentemente que a China salvou todo mundo. A China veio comprando tudo e as coisas melhoraram muito. Então, se você for ver, é nos anos 90, quando a agricultura está buscando espaços e novas fronteiras estão sendo abertas, que você tem um processo de concentração muito grande da produção e da transformação também. Então, o que a gente vê é que ali, e aí nos anos 80, 90, você vê claramente aquilo que eu disse anteriormente, a ocupação das chamadas fronteiras internas, né? Ou seja, você via a área crescendo pouco e mudando as áreas de produção e o rendimento físico aumentando de forma vertiginosa e a mão de obra caindo, tá? Então você tinha uma redução de mão de obra, uma certa estabilidade na área cultivada, na área plantada, na área colhida, e uma queda e um aumento do rendimento físico. Ou seja, você tinha uma produção crescente, rendimento físico crescente, mas a área estável e a população ocupada caindo muito. Na época do boom, ou seja, de 2000 até hoje, o que a gente assiste a área crescer muito, eu acho que são da ordem de 30 milhões de hectares, eu não vou lembrar os números, eu estou sem eles aqui. Mas é um crescimento expressivo da área cultivada. O rendimento físico cresce, não cresce tanto, mas cresce. Os rendimentos físicos das lavouras sobem bastante, tá? Você tem um aumento grande dos efetivos de animais, em geral. No início do processo de crescimento da produção, até 2004, você tinha uma certa estabilidade da população ocupada na agricultura. Você não tinha um enxugamento de mão de obra na agricultura. Mas de 2004 a 2018, pelos últimos cálculos, se perdeu em torno de 25% na mão de obra na agricultura. A população ocupada, segundo a PNAD, saiu de 18 milhões em 2004, em 2015, que é o último ano da PNAD comparável, porque aí você tem alto consumo, caiu para 11 milhões. A PNAD contínua tem mostrado quedas contínuas, mas a PNAD contínua não trabalha com uma posição de ocupação que é importante, que é o alto consumo, tá? Ela trabalha só nas coletas anuais dela, então eu ainda não fiz esses números. E aí, ninguém chama atenção para isso.
Ninguém fala que a agricultura perdeu, porque a agricultura perdeu 25% da sua mão de obra, mas o êxodo rural arrefeceu. Porque também existe uma coisa difícil, um problema em termos analíticos, em geral, é as pessoas misturarem rural com agrícola, né? A população rural ocupada, cerca de 1/3 dela é ocupada em atividades urbanas. Não estou nem falando dos part-times, só urbanas. Atividades urbanas e industriais. E da população agrícola, 1/3 dela é ocupada, mora nas cidades, ou nas ditas cidades, né, no meio urbano. Então o rural e o agrícola não se falam. E isso é outro grave problema em termos analíticos. As pessoas pegam a população rural como uma próxima do que está acontecendo no campo. Não é fato. Se você pegar a população rural, não está tendo. Você pode até dizer que está diminuindo menos. Você está tendo menos êxito, que está tendo um certo refluxo mesmo. E a população agrícola vem caindo de forma bem expressiva, tá? Muito expressiva. Aí, quando eu trabalhei esses números, está no Boletim de Mercado de Trabalho de 2017, a última publicação minha do IPEA. E eu estou para fazer agora em setembro, que a PNAD Contínua vai lançou os números de autoconsumo. Aí é interessante, se você for ver os números em geral, porque você tem, de um lado, uma diminuição daquela mão de obra ligada à agricultura, que eu vou denominar de comercial, ou agricultura que emprega trabalhadores assalariados, e é uma agricultura também tem contas próprias, mas é uma agricultura, de caráter comercial. Se você for ver, cai o número de empregadores, cai de forma expressiva o assalariamento. Evidentemente que cai o assalariamento global e o assalariamento formalizado, ele sobe em termos absolutos, e em termos relativos tem uma importância muito maior. Hoje, metade da população ocupada na agricultura como assalariado, mais da metade, são formalizados. Então você tem uma mudança, mas todo o público caiu muito, esse crescimento não é tão expressivo. Os conta-próprias caem, mas entre todas essas categorias que eu nomeei, é os que menos caem. O que mais cai são os não remunerados. Os não remunerados é agricultura de pequeno porte, não necessariamente. Evidentemente que os não remunerados, que têm a queda mais expressiva, estão ligados à conta própria. Porque você pode pegar todos os não remunerados e fazer tipos de família. Então eu fiz tipos de família. Família de empregador é porque tem um empregador. Se não tem nenhum empregador, vira uma família de conta própria. Se não tem nenhum empregador, nenhum conta própria, vira uma família de assalariados. E nesse sentido, você, quando assiste isso, lógico que os não remunerados caem mais nas famílias de conta própria, mas quase somem dos empregadores e diminuem muito no emprego assalariado. A gente tem que lembrar que de vez em quando um boia fria vai a campo, leva seus filhos, às vezes, para ajudar no corte de cana. Ele é um não remunerado, um assalariado permanente, ou temporário, seja formalizado, não seja formalizado. Esse tipo de coisa existe, melhora a produção dele, né? Colhe mais, né? Então isso acontecia nos anos 80, muita gente no campo ajudando a família, tinha portadores que eram quase de família. Então você vê um movimento de redução da necessidade de mão de obra na agricultura comercial quando você tem essas reduções. Por outro lado, a única categoria que não cai e até aumenta é o autoconsumo. O autoconsumo preserva o seu tamanho absoluto e, nesse sentido, cresce na sua importância relativa. Chega a compensar a queda dos não remunerados. Então, isso é muito importante. De um lado, a gente vê o processo de modernização, vamos chamar assim, do campo, com enxugamento da necessidade de mão de obra, mais uso de máquinas, equipamentos, insumos, ou seja, poupadora de mão de obra. E, de outro lado, você vê uma resiliência muito grande, vamos chamar assim, da pequena produção de subsistência ou da pequena produção voltada ao autoconsumo, com uma preservação, preservando os seus produtores nessa condição. Então é um comportamento duplo e que as pessoas pouco alertam. De um lado, há de fato um processo de modernização e de redução da demanda por mão de obra, e de outro, na pequena agricultura, que se volta a si própria para seu consumo diário, para sua autoprodução, com vida part-time, de fato, com vida laboral parcial na agricultura e na cidade, uma resiliência muito grande que pode estar ligada a alguns motivos. Um deles é o próprio espraiamento do boom de commodities, né? Você tem uma produção
mais especializado em alguns setores da agricultura comercial, sobra alguns nichos, vamos chamar assim, alguns espaços de mercado nessa produção que não é constante, errática, mas que pode insumir o mercado local. Ou seja, um produtor que antes vendia o feijão lá e agora está exportando feijão, sobra para o pequeno produtor. Tem espraiamentos disso, sem dúvida nenhuma. De outra parte, as políticas públicas voltadas ao campo. Não resta dúvida que a Previdência Rural, como já se mostrava nos anos 90 no texto de Guilherme Delgado, ajuda essa agricultura a ter menos restrição ao crédito, nesse sentido, usar a aposentadoria de alguém da casa para bancar ou financiar alguma parte da sua produção, como também as políticas de corte mais especificamente social, como Bolsa Família, BPC. E também o Garantia Safra, que foi importantíssimo no Nordeste. Isso é um lado da questão. De outro lado, também, você mesmo no boom das commodities, mesmo nos anos 2000, no crescimento vigoroso, ou relativamente vigoroso que a gente teve, as cidades não são tão atraentes quanto o campo, né? Ainda que a gente use para análise de pobreza valores únicos para o Brasil todo, R$100 no Rio de Janeiro é bem diferente de R$100 em Santa Bárbara, no Raso da Catarina. Sem dúvida nenhuma, ele compra muito mais do que ele compra aqui. Ele tem mais coisas para comprar aqui também, vamos ter presente isso. Não é boa a situação de quem está no Raso, tá? Porque ele não tem muito o que comprar. Mas, enfim, isso é muito diferente. É uma discussão entre os pobretólogos, como a gente chama, se a gente devia ter linhas regionais, mas a gente foge desse debate, porque se a gente começa a discutir regionalização da pobreza, daqui a pouco estão regionalizando tudo, e de fato, quando você tem uma linha de pobreza única no Brasil todo, que é uma linha conservadora, ela é pró-pobre, né? Ela vai ajudar mais os pobres do que as regiões pobres do que as regiões ricas. Da mesma forma, o salário mínimo, né? O salário mínimo no Rio de Janeiro de R$1.000 é bem distinto do salário mínimo de R$1.000. Eu vou usar outra cidade, Afogados de Inganzeira, que não é tão ruim quanto Santa Bárbara, mas o cara compra mais. Então, a gestão pública normalmente foge disso, porque sabe que essas medidas de linhas universais são pró-pobre, e isso daí até faz com que a política tenha mais resultados àqueles mais vulneráveis. Então, a gente tem isso, tá? Mas, de fato, também tem o fato, ou seja, não tem atratividade nas cidades, você tem algum colchão de amortecimento de políticas públicas para os teus períodos de baixa na renda, de produção precária, de perda de produção, e aí isso permite que as pessoas fiquem no campo. Se vocês forem ver, os dados, agora está para sair da pesquisa de orçamentos familiares, mas eu fiz esses dados lá de 2002, 2003, não muda muito. Se você for ver pequenos produtores, contas próprias, e de pequena renda, ou seja, abaixo de uma renda, ou seja, na metade mais pobre da população, agricultores conta próprias, pouca área reduzida e abaixo da população, a renda deles, tipo 80% da renda deles vai ser a propriedade, o que eu imputo como aluguel à propriedade, vai ser a autoprodução e vai ser essas transferências de renda governamental. Então, não resta dúvida de que essa agricultura que mistura casa e trabalho, ao ter esse aporte do setor público, via políticas de corte produtivo ou social, permitiram elas serem mais resistentes às crises e acomodarem melhor seus choques de renda ou qualquer coisa do tipo. Nós temos uma seca no Nordeste que se estendeu vários anos e que a gente não teve nenhum crescimento de êxodo, nem um aumento de uma piora dos indicadores sociais em geral nessa região. Então eu acho que isso falta se visualizar. O porquê dessa resiliência, dessa agricultura ou essa economia de subsistência, em que o autoconsumo é muito importante, e quais são as regiões que de fato estão concentrando a produção, porque se você continua tendo uma concentração em poucos produtores, de fato alguma das produções se mudou de espaço físico, né? Teve alguma transformação. Então eu sinto falta hoje agora o censo agropecuário, que já foi publicado alguns dados, o censo agropecuário, eu vou perder os anos, 2016, não é isso? É 2016, né? Então a gente pode fazer na sala de sigilo do IBGE, que é o que eu estou me propondo a fazer 1 hora, mas eu não tenho chance,
pegar o censo de 95, 96, pegar o censo de 2006, pegar o censo de 2016 e ver, até o de 85, organizar por áreas comuns, comparáveis geograficamente, e tentar criar variáveis de caráter econômico, não usar a variável fundiária, não usar a variável de mão de obra, ou fica difícil porque o censo de vez em quando abre mão de levantar ativos, mas alguma variável de corte econômico, seja capital, seja resultado, seja saldo operacional, seja só receitas, seja inclusive só despesas. Evidentemente que os estabelecimentos que têm alta despesa é discriminante. Ou seja, isso falta no caso brasileiro. A última pessoa que fez isso foi o Sérgio Silva em 75 e algumas coisas o Geraldo Miller fez nos anos 90. Eu acredito, e aí, que no caso da agricultura você continua tendo os mesmos lugares que estavam nos anos 90 com uma importância muito grande e um crescimento de algumas áreas da região do Cerrado Setentrional e Meridional. Inclusive para poder dar tamanho ao Maputiba, dar tamanho no contexto nacional a essas áreas que foram ocupadas mais recentemente. No caso da resiliência também, ou seja, por que são resilientes? Eu lembro que quando eu estava no Rio Grande do Sul, em 1994, eu entrei em 91 na fundação, 93, 94, quando o Banco Mundial voltou a financiar projetos no Brasil, e por causa disso melhorou a situação de financiamento aos governos do Estado, eles vieram propor um programa de combate à pobreza rural no Rio Grande do Sul, financiarem o programa, uma modelagem do programa, e a gente foi pegar trabalhos antigos, né? Pegamos uns trabalhos dos anos 70, que tinha feito a Secretaria de Planejamento, pegamos uns trabalhos dos anos 80, nós estávamos nos 90, pegamos de 60, discutindo o futuro. Todos os textos tinham na área da agricultura, pitonisas é o que não faltam. Então, todo mundo meio descrevendo o que se esperava no horizonte próximo para a agricultura, no horizonte longínquo. Todos, sem exceção, esses textos davam como de barato, vamos dizer assim, o fim da pequena agricultura, pouco tecnificada, pouco ligada aos mercados, ela vai acabar. Há mais ou menos 50 anos estão se falando que essa agricultura vai acabar e ela não acaba, filha da mãe. Tem uma resiliência na crise e na não crise muito grande. Tá? Então isso é uma resposta que a gente tem que buscar, porque, de outra parte, se essa agricultura não tem tanta importância econômica, ela representa hoje em torno de 75% da mão de obra no campo, ou até mais. E a gente tem que dar alternativas para eles. De outra parte, o outro trabalho que fiz mais recente sobre pobreza rural e uma avaliação de políticas públicas, está publicado no IPC, o MDP, que é o International Policy Center for Inclusive Growth, que é uma iniciativa conjunta do governo brasileiro, PNUD, e que está sediada no PREDUPE, chama IPC, tem um sobre o perfil da pobreza rural no Norte e Nordeste e um estudo sobre políticas públicas para a agricultura familiar, para o desenvolvimento rural. No caso da pobreza, é interessante observar que a pessoa, o agricultor, ou o morador do campo, que tem atividades agrícolas, ele tem menos chance de ser pobre, pelos dados só estilizados, se ele tem a atividade agrícola como importante. Se o part-time, ou seja, se o tempo parcial nas atividades não agrícolas é maior do que maior do que 50%, quase certo que ele é pobre. Ou seja, as pessoas que vivem no campo, quando vão muito a atividades não agrícolas, é porque estão numa situação muito de penúria, e isso é uma sinalização que estão em pobreza. Quando a pessoa consegue preservar alguma atividade agrícola, essa atividade agrícola tem alguma importância no seu rendimento, essa pessoa está fora da pobreza, fora da miséria. Então, políticas de corte produtivo são importantes também para tirar eles da pobreza. Só transferências de renda não vão adiantar. Ou seja, o exemplo estilizado mostra que agricultores que estão na pobreza é quando a agricultura tem muito pouca importância na vida laboral deles e nos rendimentos que eles percebem. Então é falacioso imaginar que não existe espaço para políticas de corte produtivo para agricultores de baixa renda ou agricultores com baixa densidade tecnológica ou agricultores com pouca terra. E nesse sentido, a questão agrária é importante, porque parte desses agricultores são part-time, eles são part-time por insuficiência de terra. E isso é um problema no nosso conceito de reforma agrária. Nós só temos reforma agrária não como o Estatuto da Terra
determina. Mas nós achamos que reforma agrária é assentar quem não tem terra. Não. Reforma agrária é dar terra a quem tem pouca. É dar água a quem tem pouco acesso à água. É reordenar e reorganizar espaços fundiários em que você tem possibilidade de, desapropriando um estabelecimento, aumentar as áreas cultivadas por outros. A gente sempre faz essa coisa de assentar as pessoas, tem gente que não tinha terra em terras novas. A gente teria que voltar ao conceito do que está no Estatuto da Terra, e que o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária que o Zé Gomes colocou aí, e que nunca foi efetivamente praticado na sua completude, de criar regiões onde você tem esse problema de ausência de terra, de precariedade no acesso à água, de insuficiência de terras, para você buscar reorganizações fundiárias, e um instrumento de desapropriação vai ser fundamental nisso. E na verdade nós nunca fizemos isso. Nós assentamos um monte de gente em áreas não produtivas, de fato, latifúndios que poderiam ser desapropriados no primeiro momento do Fernando Henrique, do Lula, e depois do Lula 2 e da Dilma 1, Dilma 2 acabou, e Temer também acabou. Só assentamos em áreas de domínio público, em áreas públicas. A maior parte é assentamento de agricultores em áreas públicas ou regularização fundiária. A gente precisa voltar e adiante nisso. Eu acho que a gente tem espaço para fazer mudanças no campo, nesse caminho da questão agrária per se. No caso da agricultura comercial, eu acho que a gente teria que estudar melhor qual vai ser o cenário futuro em termos de ocupação de mão de obra, porque essa mão de obra vai ter que ir para algum canto, e a gente tem que, eu acho que, gerir políticas, ter esforços no sentido de dar alguma retaguarda a esses agricultores, ainda mais agora nesses momentos de crise, que vão sair no campo, esses assalariados que vão sair no campo. Uma coisa importante da nossa agricultura é que ela é tremendamente apoiada, como em todo lugar do mundo, ou seja, crédito mais barato, alguns subsídios e assim por diante, mas também existem subsídios ou apoios que não ficam claros. Um é a Previdência Rural. A Previdência Rural não é só boa para os agricultores familiares, ela é excelente para a agroindústria e para o agronegócio. Primeiro que dá uma paz no campo, né? Garantia safra, tudo isso. Você não tem grandes demandas sociais. É interessante que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra diminuiu o número de ocupações antes do endurecimento do regime dos últimos 2 governos, Temer e agora. Porque não tem, em parte não tem público, né? Em parte as demandas por terra reduziram-se muito, também porque os problemas de sucessão da pequena agricultura que de vez em quando que surgem vão sendo resolvidos quando você não tem tantas dificuldades de crédito. Mais gente pode continuar naquele estabelecimento e assim por diante. Então, na verdade, a gente tem que começar a perceber que esse grupo, a gente tem que gerar políticas e programas para essa agricultura que está, para essa população ocupada que está saindo do campo e que, na verdade, não tem grandes oportunidades de vir à cidade. Mas eu estava falando de outros subsídios, a própria Previdência Rural também, porque ela o financiamento dela é contributivo à Previdência Rural. A gente não pode dizer que a Previdência Rural não é contributiva. A cada produtor que recolhe qualquer coisa no atacado ou na agroindústria tem que pagar 2,5% da sua produção. Quem tem que recolher é a agroindústria ou o atacado, só que não recolhem. O Supremo já deu ganho de causa a eles. Ou seja, existe um aproveitamento deste subsídio cruzado que a sociedade dá aos agricultores pelo agronegócio, e que não é colocado nas contas e nas demandas deles. Eles demandam infraestrutura, que não tem logística, que as estradas são ruins, que os portos são ruins, mas esquecem que eles são o lugar da produção onde tem um subsídio cruzado imenso para a Previdência, para todos os riscos sociais da sua mão de obra. Continua valendo. As disposições transitórias da Constituição de 88 diziam que valia tempo de serviço, e foi renovado esse negócio de tempo de serviço até hoje. Ou seja, se alguém trabalhar 25 anos para uma agroindústria, 35 anos, e tiver lá alguma fazenda, e tiver lá, vai se aposentar também, como um segurado especial. Então, a gente tem que deixar mais claro esses apoios que
o setor agroindustrial tem via políticas sociais ou via política previdenciária no seu funcionamento, na sua potencialidade. Então, deixa eu ver se mais alguma coisa. Então, esse é mais ou menos o recado. Eu acho que a gente também tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Uma delas é essa visão de que exportar grãos e commodities sem transformação é muito atraso. Eu cresci sabendo que vender pau e pedra não é bom. O melhor é vender máquinas e equipamentos, se possível máquinas e ferramentas. Mas a agricultura tem uma densidade tecnológica em cada grão de soja atualmente que não é pouco. Então a gente tem uma visão de que aquela produção é uma produção ainda primária, sem conteúdo, não é verdade. Então a gente tem que começar a rever isso. Eu acho que a agricultura é muito beneficiada e a gente tira poucos impostos dela. Esse é um problema sério. A gente poderia ganhar mais com a inserção que a gente tem internacional pela nossa produção de commodities, matérias-primas e alimentos em geral. Evidentemente que as pessoas são muito reativas a isso. A Noruega tem para petróleo algumas coisas, a Argentina tributa o gado que exporta. Então muito volta à tona no campo progressista da gente ter uma base de arrecadatório importante, que é a nossa produção de commodities. Eu acho que é uma saída, mas eu acho que a saída maior é a gente começar a buscar, estudar melhor a chamada pegada hídrica. Ou seja, a gente vende muita água e não cobra nada, né? Boi é água, vaca é água, leite é água pura, mas a gente não vende leite. Mas milho é água, soja é água. Então, cobrar tributos por pegada hídrica, eu acho que é uma boa alternativa para a gente, porque os minérios entram nisso também. Eles têm uma elevada pegada hídrica. Não necessariamente porque a gente está vendendo coisa com pouco valor agregado. Eu não acredito mais tanto nisso. Eu acho que se você for ver um canteiro de mineração, são tratores, são caminhões, máquinas, equipamentos, que não são qualquer coisa, né? Então acho que a gente também tem um pouco de mudar essa forma de ver a extração vegetal, a agricultura como produção de bens naturais e matérias-primas, alimentos e matérias-primas, e também começar a pensar em alguma forma de utilizar, de aproveitar desse nosso boom exportador e nosso boom produtivo no campo para melhorar nosso financiamento. Eu tenho que parar de falar, eu acho. Já veio o recado. E isso é uma das coisas. Eu acho que a gente tem possibilidade de fazer isso. E eu não sou especialista, mas na área da questão agroecológica ou da agricultura orgânica, mas eu acho que a gente tem muito campo para ir também. Eu tenho algumas coisas, só para finalizar, em termos das políticas, eu acho que a gente tem que sair dessa antinomia agricultura familiar e agronegócio. Nessa dubiedade, quem sai perdendo no fundo público é a agricultura de pequeno tamanho, a agricultura de subsistência, a agricultura voltada para o autoconsumo. Enquanto nós tivermos isso, o fundo público vai ser aproveitado. Se você pegar dos anos 2000 até hoje, quanto ficou para a agricultura comercial, vamos chamar assim, a pequena agricultura e a reforma agrária, você vê que o fundo público cresceu muito, mas a participação desses dois, em termos proporcionais, caiu, né? Ou seja, essa falsa antinomia entre agricultura familiar e agrobusiness ou agronegócio deixou à margem a agricultura de pequeno porte e transformou essa massa de agricultores mais pauperizados ou mais vulneráveis como não importantes produtivamente e não importantes economicamente. A gente tem que ver a importância deles tanto na absorção de mão de obra, quanto na possibilidade de ocupar esses nichos, quanto também na possibilidade de crescerem nos seus locais, na produção local. Tá? E eu acho que o governo nisso falhou, os últimos governos, mesmo no círculo virtuoso, porque não foi atrás dessas pessoas. Fez o mais fácil, que foi fortalecer o Pronaf do jeito que ele estava, ampliar os créditos e fortalecer as coisas que estavam dando certo nesse boom de commodities. E, na verdade, a gente teria espaço para isso. E começaram a se criar Pronaf de tudo que é jeito. Então, você começou a ficar meio na perfumaria, em vez de ir ao cerne da questão. Não estamos numa agricultura bifronte. Nós temos um dos frontes muito resiliente, não só pelas políticas públicas, mas também
pelas possibilidades que eles mesmos na sua história vão criando e vão conseguindo caminhos de sobrevivência. No caminho do bifronte, é aí que está o que eles dizem, que está esvaziando o campo, é ali que está se esvaziando. E é ali que a gente tem que buscar algumas alternativas para esses assalariados que estão sendo expulsos por esse contínuo processo de modernização na agricultura. Desculpa me estender, muito obrigado. Eu vou abordar o tema desde um ponto de vista um pouco diferente da importância macro da agricultura brasileira, ¿no? Es decir, yo quiero siempre, comienzo, aquí nada más te doy para ubicar un poquillo el tema desde el punto de vista del cuadro global, del cambio de época global y básicamente de la necesidad de un proyecto nacional. Si no podemos hablar hoy de ningún aspecto en la situación brasileña sin plantear el tema del proyecto nacional. Entonces yo quiero, ¿cómo era aquí el asunto? Comenzar con el punto de partida político del país, ¿no? Que fue básicamente esta declaración del general Vilas-Boas, que dice: Brasil permitió que a línea de confrontación da Guerra Fría dividiese a nossa sociedade. Nós hoje vivemos um momento em que nossa sociedade foi perpassada por muitas linhas de fractura. Nós estamos na iminência de algo muito grave a ocorrer, que é a perda da nossa identidade. E isso não pode acontecer num país com o potencial do Brasil, que tem um papel muito grande a cumprir no mundo. Temos que olhar para frente, recuperar a coesão nacional e restabelecer uma ideologia de desenvolvimento, um sentido de projeto para que as gerações futuras não venham a passar pelo que ocorreu há 50 anos. É decir, e ele lo disse como comandante. Después dice: el periodo que atravesamos clama por la interrupción dos fraccionamientos inducidos de las políticas identitarias trazidas al bollo de las ideologías contemporáneas. Faz necesario que las instituciones cumplan el papel que les son destinados e impon a sumisión de las queredas personales e institucionales a los intereses de la nación, de forma a colocar o Brasil acima de todo. Esto fue el 5 de julio de 2018, básicamente menos de un año atrás. Ahí comienza básicamente esta fase que está viviendo el país. Hasta hoy, en el nuevo gobierno no se ve que se haya entendido este problema como elemento central. Antes él había hablado de una cosa muy clara, es decir, el Brasil es un país a la deriva. Si no estamos sin rumbo, estamos básicamente afundados. Y eso no se ve claramente en la cuestión del gobierno actual, que básicamente está dando continuidad a esa división de la sociedad. Eso es lo más peligroso, riesgoso. Coloco porque esta cuestión de la referencia a la respuesta del general Vilas-Boas a Olavo de Carvalho, que le dijo que era un trotskista de derecha, pero básicamente lo que está aquí repitiendo es lo siguiente. Por otro lado, hay el sentido de acentuar las divergencias nacionales en el momento que la sociedad brasileña necesita recuperar la cohesión y estructurar un proyecto para el país. Es decir, esto es una línea de continuidad. Le responde a Olavo de Carvalho, que en mi entender es una versión transgénero de Dercy González, ¿no? Es decir, entonces, él básicamente está dando el recado, incluso... Exactamente, ¿no? Con toda Entonces, esto es el punto de partida, ¿no? Comienzo mi presentación exactamente con ese punto de partida, es decir, la necesidad de un proyecto de nación, la crisis que está existiendo en este momento. Ahora, esa necesidad de proyecto está en un contexto muy claro de un cambio de época global. Es decir, hay una simultaneidad de procesos históricos que están mostrando el esgotamiento de un poder hegemónico.
el fin de la nueva orden mundial, ¿no?, que fue anunciada después del muro de Berlín, en el que se suponía que habría una hegemonía, podemos decir, de las potencias especialmente angloamericanas, el fin de la hegemonía del dólar, que está aconteciendo por el surgimiento de otras potencias regionales, la utilización de monedas locales, el esgotamiento de la ideología del excepcionalismo como base del sistema colonial instaurado a final del siglo XVII. Sí, son tres procesos claros en los cuales los Estados Unidos va a ser muy difícil mantener sentido de hegemón en cuanto a las reglas. De ahí que es una furada querer alinearse en este tiempo a los Estados Unidos. Es decir, en cualquier área tú puedes tener relaciones soberanas, pero buscar un alineamiento en este momento es estar exactamente mirando en una dirección errada. ¿Cuáles son las evidencias de esa crisis? Primero, hay una inestabilidad permanente del sistema financiero internacional, ¿no?, que no se recuperó de la crisis de 2008 y está diante de una ainda crisis potencialmente mucho peor. Hay una resistencia creciente a la globalización, es el propio Brexit, la elección de Donald Trump, la elección de Jair Bolsonaro, la prominencia de políticas antiglobalización en Europa, Marine Le Pen, Orbán, Duterte y el nuevo gobierno en Italia. Resistencia creciente a las políticas de lo políticamente correcto y una mudanza de centro de gravedad geoeconómico, geopolítico del Atlántico Norte para el eje euroasiático, China, sudeste asiático y Asia Central, Rusia. Esto es muy importante porque vamos a ver a seguir, porque la agricultura tiene que mirar exactamente lo que va a ser la exigencia de ese punto de ese punto de desenvolvimiento. Es decir, en el cual no somos competidores con los Estados Unidos y con Europa. Entonces, ahí vienen todas aquellas contradicciones que estamos viendo en este nuevo gobierno. Esto es una cosa simplemente engrasada, dice, no, por favor, no, en dólares no. ¿Qué es lo que Brasil está pasando? Sí, volviendo al problema. Estamos en una depresión económica. Una depresión económica que tú no vas a salir con reformas fiscales. Yo pongo aquí el ejemplo simplemente del New Deal, el del TVA, el Tennessee Valley Authority, que fue la política de Roosevelt en el momento de depresión. Infraestructura, crecimiento de lo que es Tennessee hoy, es decir, un proyecto de desenvolvimiento. La decisión de pensar en grande. Hoy estamos pensando básicamente reféns, ¿no?, de que si no es la reforma de la previdencia, entonces el país va a fundar. O el apocalipsis, o el diluvio. Estamos en esa dinámica. La editorial de Estado de São Paulo, sexta-feira, es muy claro en cuanto a ese chantaje que se está haciendo con la sociedad. Tenés reféns, 15 millones de desempleados, miles de empresarios a punto de la bancarrota, y él dice, si no pasa esto, no podemos hacer nada. Y pasando la reforma, si no hay políticas de inducción de crédito aceleradas, el país continuará en depresión. El segundo trimestre del año ya es negativo. Primero ya está claro, segundo va a ser negativo. Y el año es posiblemente que será. Bueno, todo esto nada más, básicamente como diciendo, el proyecto, podemos decir que el país tiene que tener la actitud de pensar en grande, la actitud de no ser aquello que Bernard Walters decía un momento, decía, Brasil es una nación que se siente oprimida entre Guyana y Uruguay. Es decir, una nación que se siente pequeña en relación a la situación mundial, porque tiene un problema fiscal grande o pequeño, pero eso no es lo que puede impedir el desenvolvimiento del país, la falta de idea, de proyecto de nación. Por eso la idea del instituto de plantear el tema de la necesidad de un proyecto nacional y orientar el debate en eso es fundamental. Bueno,
Aquí quiero mostrar simplemente la iniciativa Un Cinturón, una Rota, que es la Rota de la Seda, que es básicamente el proyecto de desenvolvimiento global más importante, es decir, equivalente al New Deal, pero un New Deal global. ¿Y por qué esto es importante? Porque en esa región viven 2/3 partes de la población mundial. 2/3 partes de la población mundial que están requiriendo consumo proteínico por primera vez. Es decir, es una demanda fuertísima es decir, de exigencia al proceso agroalimentar, etcétera, planetario. Entonces, la visión, quiero más exponer esto, por ejemplo, acaba de acontecer un mes y poco atrás, el segundo foro de iniciativa y cinturón y Rota. Es decir, hay una declaración de Putin que dice muy claramente la orientación de esto. O sea, nuestra creencia firme es que apenas trabajando juntos podemos enfrentar desafíos urgentes, como la desaceleración del crecimiento económico, a laguna de la prosperidad que se aprofunda entre las naciones, além do atraso tecnológico. Déjenme repetir lo que tengo dicho en numerosas ocasiones. Estas tendencias negativas alimentan el terrorismo o extremismo y los flujos migratorios ilegales, haciendo resurgir de ellos conflictos regionales y provocando otros nuevos. Déjenme enfatizar que los conceptos de grande parcería euroasiática del Cinturón y Rota, ambos se basan en principios de valores que todos entienden: aspiración natural de las naciones a vivir en paz y armonía y a beneficiarse del libre acceso de los últimos avances científicos e innovadores, preservando sus culturas e identidades espirituales propias. En otras palabras, nos estamos unidos por nuestros intereses estratégicos de largo plazo. Esto que podemos decir, en el pasado, cuando había una crisis profunda, mirabas a Europa o mirabas a los Estados Unidos. Hoy no más. Europa no da una solución al problema del desenvolvimiento global, mucho menos los Estados Unidos. Entonces está surgiendo de ahí exactamente ese nuevo orden, ese nuevo ordenamiento. China será el mayor Producto Interno Bruto del planeta, porque ahí 1 de cada 5 seres humanos es chinés. Muy simple, desenvuelve eso y tú vas a tener mayor producto, es obvio. Y eso no implica que China pasará a ser un poder hegemónico. Eso es la situación nueva. La China no será un sustituto al poder angloamericano en ese sentido. Si estamos en una, podemos decir, singularidad histórica, porque no va a haber la sustitución de una hegemonía, lo que no quiere decir que los Estados Unidos continuarán siendo hegemónicos. Y eso nos abre una discusión mayor. ¿Cuáles son las estructuras de desenvolvimiento euroasiático? Son una serie de organizaciones, incluyendo el Banco de los BRICS, ¿no? El Banco Asiático de Investimentos, que es enorme y que nos podemos, en Brasil, en América del Sur en particular, cuando hablamos de potencial agrícola, no hablamos de potencial agrícola brasileño, potencial agrícola de América del Sur, de todo América del Sur. Son los acuerdos que están básicamente aconteciendo, que están en crecimiento rápidamente. Es ahí donde Brasil debe estar mirando. BRICS, la relación con la China, con la Rusia, etc. Es ahí donde debería estar el foco, sin querer entrar en conflicto con Estados Unidos, más el foco de interés nacional de Brasil está evidentemente en la región euroasiática. Bueno, ¿qué es lo que va a acontecer con la población mundial en general? Es decir, no estamos teniendo una proyección para 2050, podemos decir, de más de 8 a 9 billones de personas que tendremos podemos decir, en ese periodo. La demanda de alimentos si para 2030, ¿no?, la economía va a doblar de tamaño, India y China, ¿no?, van a representar 40% de la clase media mundial.
Y eso es básicamente el aumento, la dinámica entre 2010 y 2030. Nos vamos a tener casi el doble de las exigencias alimentarias que tenemos hoy, o que teníamos en el 2010. Para satisfacer la demanda alimenticia de la población mundial para 2050, según la FAO, se requerirá un aumento mínimamente 60% de la producción alimenticia y 40% en el consumo de agua, lo que significa un aumento de 1 billón de toneladas de granos, un aumento de 67% de milio, 42% de arroz, 38% de trigo, 55% de soya. Para 2030 se estima un aumento de 60% del consumo de proteína animal. Y esto es básicamente, para mí, el futuro, es decir, donde tiene que mirar la agricultura mundial, pero especialmente Brasil, Argentina, América del Sur. ¿Dónde están las tierras agricultables? Esto pareciera podemos decir, bueno, América del Sur tendría la frontera agrícola mayor, la tiene, pero no en esa cantidad, es decir, porque ahí implicaría área ainda por desmatar, que creo que sería excesiva. La otra gran área es el valle del río Congo, pero trata de producir alimentos en África, en el valle del río Congo. Como yo siempre digo, África tiene todas las condiciones para producir alimentos. Lo que falta son gauchos, es decir, no tiene aquel emprendedor que sabe trabajar en la frontera y que forma ciudades en torno de su familia. Yo vi mucho eso en Mato Grosso, cómo se fueron formando una cadena de ciudades a partir de grupos de productores. Esa capacidad, es decir, en el caso de América del Sur, es decir, está concentrada básicamente en Brasil. Eso es un poquillo exagerado, vamos a decir, en realidad no vas a abrir 180 millones de hectáreas, pero sí puedes abrir una cantidad grande de área nueva. Posiblemente esto no está actualizado hoy, mas mucho de esa área ya fue abierta en el Cerrado. Ahora, ¿cómo negociar? Sí. Yo pongo la siguiente consideración. Brasil será el mayor productor de alimentos y de proteína animal del mundo. Eso es inevitable. El embajador chinés le dijo a nuestro amigo Aldo Rebelo en una cuestión particular, cuando estaba todo aquel problema de la carne y el tema de si había existido toda aquella cuestión de las doenças en la carne y tal. Le dijo el embajador chinés, le dijo, Brasil es inevitable. Si no, pueden hacer lo que quieran de boicot. No, la alimentación para China, como ellos ven, pasa en gran medida por el desenvolvimiento que va a existir en Brasil. Ahora, Brasil sabe negociar con la China ese poder, es donde yo pongo mi dúvida. Porque Brasil podría estar negociando la seguridad alimenticia de la China a cambio exactamente del proceso de industrialización, de modernización tecnológica, etcétera, etcétera. Es decir, el paquete, si hubiera una negociación soberana, es yo te garanto la alimentación y a largo plazo, más no quiero que vengas tú aquí a comprar mi industria de granos, las graneleras o fertilizantes. Yo quiero básicamente tener una parcería soberana contigo, con la China. Eso no está aconteciendo cabalmente. No estemos hoy en la agricultura, si tenemos una agricultura rica, un agricultor pobre, porque los costos de producción, yo he hablado con varias gentes, medianos productores de Mato Grosso, están básicamente al borde o de bancarrota o de fechar. Si muchos pudieran fechar, fecharían. Pero la agricultura no es como una industria, yo fecho
y me retiro. Entonces, estamos viviendo un proceso también grave en ese sentido por una falta de visión. Los insumos en la agricultura son excesivamente altos, especialmente diésel y otros insumos, que están comprometiendo incluso el futuro de eso. ¿Qué va a hacer con las personas que están siendo desplazadas de mano de obra? Es evidente que lo que está aconteciendo es que no está habiendo una correspondencia del proceso industrial. No estás generando empleo industrial. Y claro, es decir, la modernización de la agricultura va a expulsar de las propiedades mano de obra por el proceso tecnológico, mecanización, pero tú no estás recibiendo el proceso a través del proceso industrial, del empleo industrial urbano o rural. Veamos y esto es comparado a un crecimiento de la agricultura, vean la industria de transformación en % de Producto Interno Bruto desde que se consolidó la serie del porcentaje de Producto Interno Bruto. Yo calculo que vamos a tener en este año menos de 10% del Producto Interno Industrial en relación al Producto Interno Bruto total. Es decir, esto es un proceso devastador de la capacidad industrial del país. Esto es el problema verdadero, este es el verdadero problema verdadero de lo que va a impedir básicamente un salto de modernización mayor. Entonces, esto es realmente el mayor proceso de desindustrialización de la historia económica mundial. Si no ha existido un proceso así, quizá comparado con Argentina, pero ni siquiera Argentina. Entonces lo que dice, Brasil está experimentando una de las mayores desindustrializaciones de la historia de la economía. Eso es aquel economista de la Universidad de Cambridge, ¿no? Autor de Chutando la Escada, ¿no? Que fue un bestseller, ¿no? A una década atrás. Vean, entonces, el problema de la especialización tanto de Brasil como de los Estados Unidos. Ven ustedes que la agricultura tiene una preeminencia, toda la economía primaria está teniendo prevalencia, ¿no? Mientras la industria está colapsada, los servicios están mediocremente, es decir, las ventajas comparativas. Los Estados Unidos igual tienen tienen un desarrollo de los servicios, la agricultura, la industria y la extracción de energía están cayendo. Ahora, comparen con China y Alemania. El porcentaje, las ventajas comparativas, el porcentaje del PIB. A China está la industria. Vean la agricultura, los servicios y la extracción están absolutamente en colapso. A China está privilegiando el desarrollo industrial tecnológico. Tiene un problema de falta de crecimiento, estaba creciendo a 12% y bajó a 8, a 7, 8%. ¿Cuál es la política de la China? Incentivar la industrialización, la innovación tecnológica. Esa es la respuesta a una queda en el Producto Interno Bruto o una queda en la actividad industrial. Y Alemania está exactamente, a China está siguiendo el modelo alemán de modernización. Entonces, ¿qué destino vamos a querer? ¿Queremos ir en el destino de ser exportadores de commodities o queremos tener un destino industrial? No hay potencia económica que se base simplemente en la exportación de alimentos. Será Brasil el mayor exportador de alimentos, pero ¿quién controlará el proceso? ¿Quién va a controlar el proceso? ¿Va a ser un control soberano o va a ser control por los carteles, por toda la estructura multinacional? Y eso es lo que está en juego. No está en juego las presiones ambientales, las presiones indigenistas, todo eso que está siendo monitoreado del hemisferio occidental, ¿no? De las naciones de la OECD, que están presionando la producción en Brasil, no es para evitar que Brasil
se conviertan en ese grande productor. Es para controlar el proceso. Es como una barra de control de un reactor nuclear. ¿Saben qué? Si lo van a hacer, pero van a hacer bajo nuestro control. Pero los alimentos son el arma más importante en la historia de la geopolítica. Antes que el petróleo. Los grandes pleitos estratégicos fueron los alimentos. Solo que eso es menos perceptible. Los intereses que controlan los carteles alimenticios son menos perceptibles a lo que son los intereses de los grandes carteles de energía. Bueno, se lista un proyecto nacional y yo voy a terminar con esto, esta breve presentación. Primero, establecer un principio de realidad, de reconocer que estamos en la más grave crisis institucional, monetaria y financiera de la historia, que requiere acciones urgentes para evitar un retroceso civilizatorio, para evitar un proceso de africanización del país. Si lo que no es, y eso lo alerta la propia editorial de Estado de Sao Paulo, Sexta-feira, si lo que podemos ver con esta situación del desespero de desempleo, vamos a poder ver una gran explosión social que puede desorganizar el país. Principio del Estado Nacional: restablecer el Estado Nacional soberano como autoridad política máxima. Sobre este principio, la nación debe asumir especialmente controles soberanos sobre los asuntos financieros, monetarios y económicos, con significado de la protección de cadenas productivas nacionales esenciales para el consumo o empleo y a producción. Principio de crédito: el Estado debe retirar del sistema bancario privado la prerrogativa de emisión primaria de crédito, que hoy se ejerce por medio de arbitraje de los títulos de deuda pública. En vez de esto, el Estado debe canalizar la emisión soberana de crédito a largo plazo directamente para fomentar la generación de empleo de infraestructura, agricultura, industria, pesquisa científica y tecnológica y el comercio internacional. Cuarto, el principio de integración. Las líneas de defensa económica deben de ser extendidas a intensificación al refuerzo del bloque de América del Sur, cosa que no se está haciendo. Cosa así. Estamos yendo en el contrario en la política exterior al interés profundo del país, al interés soberano del país. En síntesis, lo más importante es definir la inserción del país en este nuevo escenario mundial, coprotagonista activo o subordinado a los caprichos del mercado financiero internacional. Quiere decir, un nuevo proyecto nacional de desenvolvimiento. Reasumir la lideranza del proceso de integración físico-económica de América del Sur como contraparte al desenvolvimiento eurasiático. Solo unidos en América del Sur podemos hacer esta negociación con todo el desarrollo eurasiático. Revertir el proceso de desindustrialización y capacitar las fuerzas productivas para la cuarta revolución industrial. Y priorizar los investimentos en las áreas de punta de ciencia, tecnología e innovación. Yo quiero simplemente concluir diciendo lo siguiente: no es un problema utópico. O se hace esto, o el país va a fundar en un proceso de colapso civilizatorio. Y esto es lo que podemos viviendo en este momento, el surgimiento de procesos de desorganización, de fractura. Tomen en serio lo que dice el general Vilas-Boas, ¿no?, en cuanto al peligro de una nación a la deriva y múltiplemente fracturada. O hay unidad de proyecto, unidad de intereses, o el país puede afundar en una situación muy más grave de lo que nosotros estamos en este momento sufriendo. Esta brincadeira de decir que si no pasa la previdencia el país entra en el caos, no, el país está en caos. El problema es que muy bien se tendrá que hacer la reforma previdenciaria, mas eso no por sí mismo activa la economía nacional. Nos tenemos que voltar a la idea precisamente de Rousseau, la idea del New Deal.
el proyecto básicamente de infraestructura, desenvolver rápidamente empleos, porque tienes todo para eso. Tienes una capacidad enorme en la industria ociosa y tienes una mano de obra ociosa. ¿Qué es lo que hace falta? La voluntad del fiat credit, ¿no? Del crédito simplemente generado por el Estado. Y esto yo creo que es el debate que tiene que llegar, porque no veo que Pablo Guedes tenga mucho futuro, me refiero en cuestión de algunas semanas. No veo futuro en la posibilidad de que la economía siga colapsando y vivir en esta ilusión de que una reforma nos va a tirar del buraco. Quiero con esto simplemente concluir y pues muy obrigado por la oportunidad. Realmente el ingeniero Darky Costa me dice esta feria que tenía que preparar, así que traté de hacer alguna cosa sintética, muy geral. No es mi área, podemos decir, discutir la cuestión agrícola en detalle, que me antecedió, gracias a Dios, me antecedió nuestro amigo para explicar esos elementos, más básicamente el cuadro estratégico geopolítico que está, podemos decir, envuelto, ¿no?, en la discusión profunda del papel de la agropecuaria brasileña en ese cambio de época. Muito obrigado.